Imagine acordar um dia sem nada, sem bens, sem direitos, sem futuro, sem sequer o seu próprio nome. Você não é chamado de homem, é chamado de coisa, uma posse, um corpo que respira por ordem de outro. Agora me diga, como alguém esmagado pela dor, marcado pela servidão e arrancado da própria identidade, pôde se tornar um dos pensadores mais livres que já existiram? Como um escravo conseguiu ensinar ao imperador de Roma o verdadeiro significado do poder? A resposta não está em batalhas, nem em tronos, nem nos livros empoeirados da história. Ela vive em um território invisível, um espaço silencioso entre o que acontece com você e a forma como você escolhe reagir. Esta é a história de Epicteto, um homem que não possuía nada, mas que, ao dominar o único território que jamais poderia ser tomado, conquistou tudo o que realmente importa. E essa arma, a mais subestimada e a mais poderosa que existe, não pertence ao passado. Ela está, agora, nas suas mãos. Capítulo 1. O nome que não era nome. Em Hierápolis, na Frígia, por volta do ano 50 d.C., um menino veio ao mundo em um quarto de pedra úmido, anexo à casa de um mercador romano. Não houve celebração, nem presentes, nem sequer um nome verdadeiro. No registro de propriedade, seu dono rabiscou a palavra que o definiria por anos, Epicteto. Em grego, significava apenas o adquirido, o comprado. Ele não era visto como uma pessoa, era um bem. Desde o primeiro suspiro, as cartas estavam marcadas contra ele. Enquanto crianças livres brincavam sob o sol da Anatólia, Epicteto, ainda pequeno, já carregava água e limpava estábulos. Seus joelhos arranhados sangravam na terra e seu dono sequer notava. O corpo daquele menino não era dele, pertencia a outro, mas havia algo dentro dele, um espaço silencioso atrás dos olhos que ninguém podia tocar. Algo que, embora ele ainda não soubesse, já era inteiramente seu. Capítulo 2. A alça inquebrável. Os anos passaram e Epicteto cresceu forte, útil. Também cresceu em dor. Certa vez, seu dono, em um acesso de raiva, ou talvez apenas por tédio, ordenou que sua perna fosse torturada em um instrumento de torção. O som do osso se quebrando ecoou pela cela. O dono riu com os amigos. Epicteto mordeu o lábio até sangrar, mas não gritou. Mais tarde, mancando, observou um escravo mais velho carregando um jarro pesado de água. O jarro escorregou, caiu no chão de pedra e se estilhaçou. O escravo ficou parado, olhando desesperado para as alças quebradas em suas mãos. Naquele instante, algo despertou na mente febril de Epicteto. Todo evento tem duas alças, uma pela qual pode ser carregado, outra pela qual não pode. Eles quebraram minha perna, isso é um fato. Mas a alça que eu seguro, minha atitude diante do fato, essa ainda está intacta. Ali nasceu seu primeiro vislumbre de liberdade. Capítulo 3. O Teatro das Correntes Douradas. Levado para Roma, Epicteto tornou-se escravo na casa de Epafrodito, secretário do imperador Nero. Servia vinho em banquetes intermináveis, observando de perto a podridão do império. Senadores com anéis de ouro traíam uns aos outros por migalhas de poder. Cortesãos riam alto, mas seus olhos denunciavam medo e vazio. Homens poderosos choravam por um prato mal servido ou por uma palavra mal interpretada. Epicteto, com a jarra na mão e o pé manco sobre o mármore, percebeu algo contraditório. Ele, o escravo, era mais livre do que eles.
Eles eram escravos da ambição, da vaidade, do medo de perder o que tinham. Suas mentes eram prisões luxuosas. A mente de Epicteto, mesmo com o corpo acorrentado, começava a se mover livremente. Ele observava, refletia, aprendia. Capítulo 4. O encontro com o jardim. Chegou até ele o rumor de um filósofo estoico que não ensinava palavras bonitas, mas vida prática. Seu nome era Musônio Rufo. Epicteto passou a observar suas aulas em um jardim simples. Um dia, ao falar sobre o que está em nosso controle e o que não está, Musônio olhou diretamente para as sombras onde Epicteto se escondia. A filosofia, disse ele, não está nos livros. Está em carregar um jarro sem derramar ódio ou ressentimento. No dia seguinte, Musônio o chamou. Sem cerimônia, entregou-lhe uma taça de barro vazia. "O que você controla aqui?" perguntou. Epicteto pensou por um momento. "Não controlo se ela vai quebrar", respondeu, "mas controlo como a seguro, e se quebrar, controlo como reajo." Musônio sorriu discretamente. O aprendizado havia começado. Capítulo 5. A liberdade em duas camadas. Musônio não ensinava teoria, ensinava prática. Ensinava a aplicar a sabedoria à fome, à dor, à humilhação. Um pódio e uma prisão são apenas lugares, dizia. Mas em qualquer um deles, sua escolha moral pode permanecer intacta. Epicteto levou isso para a cela. À noite, deixou de alimentar o ódio e começou a treinar a mente. Meu corpo está preso, minha vontade não. Se não posso mudar minha situação agora, sofrer por isso é inútil. Então escolho agir com dignidade dentro destas correntes. Essa foi sua primeira liberdade, interior. Anos depois, veio a segunda. Seu dono, velho e doente, concedeu-lhe a alforria. Epicteto recebeu o documento com serenidade. A liberdade externa chegava, mas a interna já morava nele há muito tempo. Capítulo 6. A escola do homem simples livre. Epicteto não buscou riqueza. Fundou uma escola em Nicópolis, na Grécia. Sua sala de aula era um pátio simples. Ele não escrevia livros. Falava, e as pessoas vinham. Jovens ricos de Roma sentavam-se no chão para ouvir o homem coxo, de roupas simples, que falava com uma autoridade que nenhum imperador possuía. Não queira que as coisas aconteçam como você deseja, ensinava. Deseje que aconteçam como acontecem, e sua vida será serena. Entre seus alunos estava um jovem que se tornaria imperador, Adriano. Mas Epicteto tratava todos da mesma forma. A lição era clara. Seu caráter é sua única posse real. Cuide dele. Capítulo 7. O exílio e o que fica. Por volta do ano 93 d.C., o imperador Domiciano decretou o exílio dos filósofos. Soldados chegaram a Nicópolis. Mais uma vez, Epicteto precisou partir. Seus alunos o cercaram aflitos. "Mestre, o que faremos? Para onde você vai?" Ele olhou para suas poucas posses e respondeu com calma: "O imperador pode tirar minha cidade, não pode tirar minha virtude. Ele controla onde meus pés pisam, não controla onde minha mente habita." Ao se despedirem, um aluno perguntou: "O que levamos conosco desta escola?" Epicteto apontou para o peito: "Apenas isso, o que ninguém pode tirar de vocês." E é capítulo 8. A semente no Império. Epicteto nunca mais voltou a Roma, mas suas palavras viajaram. Registradas por seu aluno Arriano no Encheiridion, chegaram décadas depois às mãos de Marco Aurélio. Nas campanhas militares, à luz de uma lamparina, o imperador escrevia em suas meditações:
Viva como discípulo de Epicteto. O círculo se fechava. Um ex-escravo guiava a mente do homem mais poderoso do mundo, não com armas, mas com domínio de si. Capítulo 9. O círculo do controle. O coração de seu ensinamento era simples. Há coisas que estão sob nosso controle e coisas que não estão. Controlamos nossas opiniões, desejos e escolhas. Não controlamos o corpo, a reputação, os bens ou os atos dos outros. Sofremos quando tentamos controlar o que não é nosso e negligenciamos aquilo que é. Não são os fatos que nos perturbam, dizia, mas a visão que temos deles. A vida é como um teatro. O papel não é escolhido por você, mas representá-lo bem, isso é. Capítulo 10. O legado do adquirido. Epicteto morreu por volta do ano 135 do Anticristo. Não deixou riquezas nem monumentos, deixou ferramentas para a alma. Sua vida provou que as circunstâncias não fazem o homem, elas o revelam. A verdadeira liberdade não é externa, é o espaço entre o que acontece e como reagimos. Nesse espaço vive nossa dignidade, nossa humanidade. Epicteto, o adquirido, ensinou como nos adquirirmos a nós mesmos, como deixar de ser escravos do medo, das paixões e das opiniões alheias. A vitória não está nas cartas que recebemos, mas na serenidade com que as jogamos. Essa é a liberdade que nenhum tirano pode exilar. Antes de tudo, obrigado a todos que assistiram até aqui. Se essa história te fez refletir, curta o vídeo, comente e compartilhe. Esse simples gesto ajuda o canal a crescer e faz com que essa mensagem alcance mais pessoas. Seguimos juntos nessa jornada de reflexão e aprendizado.